Bom dia, primeiro ano, como passaram de fim de semana, espero que passaram bem. Então, vamos iniciar a nossa semana com mais uma semana de estudo. Agora a gente vai caminhar para a semana 4 do PET volume 4. Vamos falar sobre, continuar o estudo de funções inorgânicas sobre os óxidos. A gente já falou ácidos, bases, sais. Agora a gente vai falar sobre a última função inorgânica, que são os óxidos. O objetivo dessa aula é diferenciar, nomear e formular os óxidos iônicos e moleculares, que é a mesma coisa que os covalentes. Reconhecer os óxidos ácidos básicos e afóteros é que ele que pode ser ácido ou pode ser básico, bem como as suas reações e meia-curso. Então, uma perguntinha: o que é em comum entre os óxidos e os gases poluentes? Essa pergunta eu vou deixar para vocês pensar e no final da nossa aula eu darei a resposta. Então, vamos te dar uma revista. A Terra levará no mínimo 10 anos para começar a esfriar após a redução dos gases poluentes, como por exemplo, dióxido de enxofre é um gás poluente, monóxido de carbono, partículas inaláveis, que é derivada de fumaça, compostos orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio e ozônio. Então, e no finalzinho da aula, eu penso no finalzinho da aula e darei a resposta. Então, como se dá a formação de um óxido? Óxidos são compostos formados por dois elementos químicos diferentes. Composto que é composto binário, sendo o oxigênio o mais eletronegativo entre eles, cuja a forma geral do óxido é a seguinte: onde que o E ele representa um elemento químico qualquer. Por exemplo, você pega um elemento ferro. Então, o E é um elemento ferro, pode ser rubídio, o boro, o carbono, o oxigênio, o flúor, cloro. O O vai ser sempre o oxigênio. E o X ele é a carga do oxigênio, que geralmente é -2. E o Y é a carga do elemento químico, sempre positivo. Então, por exemplo, você pega o ferro, o elemento químico, você põe o ferro aqui. O ferro geralmente tem uma carga positiva de +2. Tem? Aí o oxigênio, que é sempre o O, tem uma carga de -2, não tem? Aí você pegando essa carga, fazendo a multiplicação cruzada, faz que você vê que os dois é igual. Você pode cortar esses dois, então vai formar um elemento químico FeO, que é chamado de óxido de ferro. Então, característica de um óxido. O fluoreto de hidrogênio ele é a única substância binária com átomos de oxigênio que não é considerado um óxido. Dependendo das características do elemento químico ligado ao oxigênio, podemos ter ligação metálica, iônica ou covalente. Assim é possível obter óxidos iônicos, que são compostos em que o oxigênio está ligado a um metal que possui baixa eletronegatividade, que fornece elétrons para ele, como alcalinos terrosos, como do grupo 2A, quer dizer. Exemplo: dois átomos de ferro ligados a três átomos de oxigênio. Outro exemplo: dois átomos de sódio, que é o Na, ligado a um átomo de oxigênio. Um átomo de magnésio ligado a um átomo de oxigênio. Dois átomos de lítio ligado a um átomo de oxigênio. Um átomo de chumbo, Pb, ligado a dois átomos de oxigênio e dentre outros, que é os óxidos iônicos, que são os compostos ligados a um metal, também como os metais alcalinos terrosos aqui. Os óxidos moleculares ou covalentes. Trata-se de compostos em que o oxigênio está ligado a um outro elemento, a metal, com média ou alta eletronegatividade. Por exemplo, monóxido de carbono, que é o carbono ligado ao oxigênio, dióxido de carbono com dois átomos de oxigênio, um átomo de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, óxido de silício, dentre outros. São elementos químicos tipo metal ligado ao oxigênio. Enquanto os óxidos metálicos são sólidos, os óxidos dos não metais são gases, ou seja, óxidos metálicos são sólidos e os não metais ou ametais
São gases. O primeiro são matérias-primas dos metais e o segundo engloba vários gases poluentes, mas a sua presença na atmosfera é essencial à vida no planeta Terra. Então, vamos falar um pouquinho sobre a classificação desses óxidos. São classificados de acordo com a sua composição e segundo o seu comportamento frente aos outros compostos, como a água, os ácidos e as bases. Eles são classificados primeiro em óxidos ácidos, que é devido às suas propriedades, que reage com água e forma um ácido, ou que reage com uma base e forma um sal e água. Ou seja, age como se fosse um ácido em certas condições. Por exemplo, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, pentóxido de fósforo, pentóxido de cloro, trióxido de cromo, dentre outros, são óxidos e ácidos. Exemplo, quando você reage um óxido ácido com água, vai formar um ácido. Exemplo, trióxido de enxofre reagem com água, vai formar o ácido sulfúrico, que é um ácido. Já o dióxido de carbono, que é um gás poluente, com água vai formar o ácido carbônico, que é um ácido. E quando você reage um óxido ácido com base, vai formar um sal na água, ou seja, uma reação de neutralização. Exemplo, trióxido de enxofre com uma base vai formar sulfato de sódio mais água, um sal, um óxido ácido, uma base forma um sal e água. Já os óxidos básicos, eles são formados a partir de átomos de metais alcalinos, que é o do grupo 1, da coluna 1, e alcalino terroso, que são da coluna 2 da tabela periódica vertical, que reage com água e forma uma base, ou reage com uma ácido e forma sal e água. Por exemplo, óxido básico com água forma uma base. Exemplo, óxido de sódio com água vai formar uma base de soda cáustica, ou hidróxido de sódio. Ou seja, o óxido básico reagiu com água formando a base. Já quando o óxido básico reage com ácido, forma um sal e água. Exemplo, um óxido reage com ácido, vai formar sal e água. Agora, óxido afótero comporta-se tanto como ácido ou como base, ou seja, uma hora pode ser ácido, uma hora pode ser básico. Exemplos: trióxido de alumínio, óxido de estânio, dióxido de estânio, óxido de chumbo, dióxido de chumbo e dentre outros. Então, o óxido afótero mais base forte forma sal e água. Por exemplo, você tem um óxido de zinco, reage com uma base, vai formar um sal em água, como mostrado aqui. Já um ácido afôntero com um ácido forte também vai formar sal e água, ou seja, por exemplo, óxido de zinco, o ácido afôntero com ácido, forma também sal e água. Agora, óxidos neutros indiferentes ou inertes. São compostos que não reagem com ácidos, base nem com água. Eles são formados por metais, geralmente dos 15, 16, 17, da tabela periódica da coluna vertical, e possuem caráter covalente com átomos de oxigênio. Exemplo: óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Os peróxidos são aqueles óxidos que possuem em sua estrutura o grupo 2 átomos de oxigênio com uma carga menos 2. Para os peróxidos, a carga do oxigênio ela vai ser igual a menos 1. Quando é peróxido, a carga é menos 1. Exemplos: um exemplo comum, água oxigenada, que é muito utilizada pelas meninas. E dentre outros. Exemplo, peróxido com água vai formar uma base mais um peróxido. Por exemplo, dióxido de potássio com 2 moléculas de água vai formar hidróxido de potássio mais peróxido ou água oxigenada. O peróxido com ácido vai formar um sal de peróxido. Exemplo, mesmo composto aqui, dióxido de potássio com 2
molécula de ácido, vai formar um sal e peróxido. Agora os óxidos duplos, que é o sal e o misto, eles comportam como se fosse formado por dois óxidos do mesmo elemento. Eles também são geralmente igual aos óxidos íons, ou seja, a combinação de átomos de metais com átomos de oxigênio que é originado por uma ligação iônica. Então, exemplo, 3 átomos de chumbo com 4 átomos de oxigênio, derivado da região do dióxido de chumbo com monóxido de chumbo. Ou tetraóxido de férrico 3, originado do óxido ferroso mais do óxido férrico 2. Ou seja, observe que os óxidos duplos eles reagem como se fosse uma mistura de dois óxidos. Por exemplo, óxido de ferro, esse óxido ferroso, com ácido forma o sulfato ferroso e água. Aí você pega dois átomos de ferro com 3 átomos de oxigênio, mais 3 moléculas de ácido sulfúrico, formando um sal e água. Aí você faz o somatório para obter essa equaçãozinha aqui. Então, agora eu vou falar sobre as nomenclaturas dos óxidos, que são classificados em óxidos moleculares e óxidos iônicos. Primeiro vamos falar sobre os óxidos iônicos. Os óxidos iônicos são formados pelo átomo óxido e um cátion metal. Ou seja, um oxigênio com carga 2 e um cátion metal. Nomenclatura para metais com cargas fixas, que seja NOx fixo, da família 1, 2, que é como também alumínio, zinco, cádmio e prata. É a carga elétrica de um elemento químico que adquire quando participa de uma ligação química, vamos estudar mais para frente no segundo ano. Então, de inox, carga fixa, utiliza a palavra óxido, mais o nome do cátion, que é o metal, por exemplo. Esse composto aqui, você tem o óxido, primeiro você põe o óxido, derivado do oxigênio. Aqui o metal, que é o cátion, que é, olhando a tabela periódica, é o sódio, né? Então, óxido de sódio. Agora esse daqui, o óxido, esse que é olhando a tabela periódica é o cálcio, óxido de cálcio. Agora esse daqui, alumínio, né? Óxido de, aí na tabela periódica, de alumínio. Por que não tem nada na frente? Porque os NOx dos cátions são físicos, conforme mostrado aqui. Vocês têm que decorar e saber, isso aqui é regra para ser decorada. Agora desse aqui, óxido, olhando a tabela periódica esse cático, que está aqui, é o zinco, óxido de zinco. Agora, como os metais têm carga variada, os NOx variados, os principais com carga variada são o cobre, quando é um NOx menor tem, que é mais um, chama de cuproso. NOx maior, mais 2, cúprico. O mercúrio menor, mercuroso, maior, mercúrio. Outro exemplo, níquel menor, niqueloso, maior, niquélio. Essa tabela aqui também é muito importante saber ela decorada para fazer as atividades. Então, para esses metais de inox variáveis, são possíveis duas nomenclaturas. Nomenclatura 1, metais com cargas variáveis. Você usa o óxido, Di, mais o nome do cátion, que é o metal, seguido da carga do metal. Recordando, então, fórmula geral do óxido. Você tem o elemento químico, a carga do cátion, X+, e o oxigênio, a sua carga, geralmente menos 2. Aí você multiplicando, a carga do oxigênio passa para baixo e do elemento químico para cá. Exemplos. Esse elemento aqui, óxido, de o ferro, é inox variável. Olhando aqui a tabela ali, vai ser óxido de ferro 2. Agora esse aqui, óxido de, olhando a tabelinha, multiplica passando o 3 para cá, óxido de ferro 3. Essa daqui, óxido de
Cobre que é 2, não é? Passa esse 2 para cá. Óxido de cobre 1. Esse aqui, óxido de cobre 2. Agora, nomenclatura 2. Metais, cargas variáveis. Óxido, mais nome do metal, ou cádmio, e o NOx maior ou menor. Então, exemplo. Esse daqui, óxido de ferroso. Por que ferroso? Porque aqui não tem nada. Então, aqui vai ser 2 mais, aqui 2 menos. Então, óxido ferroso. Agora aqui, passando esse 3 para cá e o 2 para cá, óxido de ferro 3, ou é óxido férrico, que é NOx maior. Esse daqui, passo 2 para cá, óxido cuproso, porque é o menor NOx. Agora esse aqui, óxido, como que aqui não tem nada, então aqui vai ser 2, né? Também óxido cúprico, aqui é 1. Então, uma observação importante. Você vê que o cobre deriva da palavra de latim cubro, porque que é cubro. Óxidos moleculares equivalentes, a nomenclatura deles. Para óxidos moleculares equivalentes, utiliza o prefixo di, tri, tetra, penta e assim sucessivamente, para indicar o número usado do oxigênio, assim como para indicar o número de átomos em elemento químico, seguindo a seguinte regra: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e assim por diante. Depois do óxido, di, depois do mono, di, tri, tetra, penta, esse assim por diante, e o nome do elemento. Exemplo, esse aqui tem 2 átomos de oxigênio, não tem? Então vai ficar dióxido, um átomo de enxofre. Agora esse aqui tem 3 átomos de oxigênio, não tem? Olhando aqui, trióxido de um átomo de enxofre. Aqui tem 2 átomos de oxigênio, então vai ficar dióxido de cobre, de carbono, desculpa. E aqui tem um átomo de oxigênio e um átomo de carbono, vai ficar monóxido, porque são um átomo de oxigênio, de carbono. E aqui tem um átomo de oxigênio, então vai ficar monóxido de nitrogênio. E por fim, aqui, por fim, 5 átomos de oxigênio, vai ficar pentóxido, 2 átomos de fósforo, de fósforo. Então, nessa nossa pergunta, mas o que tem em comum entre o óxido e os gases poluentes? O que tem? Efeito estufa, queimadas, desmatamento, ilhas de calor, chuva ácida, ferrugem. E onde há mais os óxidos está presente? Na construção civil, que é a calvirgem, medicamentos como leite de magnésio, sílica e dentre outros. Então, pessoal, essa semana foi isso. Erramos nas funções inorgânicas. Dúvidas nas atividades da semana 4 para me chamar aqui para eu tirar as dúvidas. E na quinta-feira eu posto as correções para vocês. Bons estudos e vamos seguir firme e forte, que estão quase vencendo mais um ano letivo.